Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa nossa videoaula a gente vai falar aqui nos erros mais comuns que as pessoas cometem quando estão tentando fazer um modelo, né, usando essas ferramentas de pensamento sistêmico, né. Eu brinquei aqui, eu coloquei dessa forma aqui, de umas frases aqui: o menos não vale mais, relação causal não é igual a fluxograma, existe pleonasmos viciosos, né, ordem dos tratores influencia o viaduto, e não existe relação causal quando ela não existe, né, não invente a relação causal quando ela não existe, né. Vamos falar em cada um desses pecados aqui, desses erros, né, mais comuns, né. Olha só, né, então imagina que você está analisando aqui a relação entre a variável chuva e volume de água nos rios, né. Então, se você for analisar pelos acréscimos, né, é intuitivo, né? Você fala, está aumentando a chuva aqui, está aumentando o volume de água dos rios, portanto a relação causal é positiva. Muito bem, né? Agora, se você estiver analisando pelos decréscimos, né, as pessoas normalmente, né, fazem o seguinte: estou diminuindo a chuva aqui, está diminuindo aqui o volume de água dos rios, ou seja, o volume de água dos rios é menor do que seria se eu te mantivesse o mesmo nível de chuva, né? Então a pessoa fala que diminuiu o A aqui, então levou uma redução de B aqui. Aí a pessoa vem e taca, menos aqui. Porque diminuiu é menos. Não, tá errado. Lembra, relação causal positiva são relações no mesmo sentido. Acréscimo em A leva uma variação de acréscimo em B, ou um decréscimo em A leva uma variação de decréscimo em B. Tá bom? São variações no mesmo sentido, tá? Então essa variação aqui está no mesmo sentido que essa variação, o sinal é mais, não menos. Esse é o erro mais comum aqui que eu vejo aqui nos meus alunos cometerem quando estão criando modelos, tá? Um segundo erro é o seguinte: eu dou até esse aqui um exercício para vocês, tá? Vamos ver se vocês também cometem o mesmo erro. Então eu peço que vocês tentem criar um modelo das relações causais aqui desse poema aqui do Carlos Drummond de Andrade. Então eu vou ler aqui para vocês, né? Aí vocês dão pause aqui no vídeo e tentem criar esse modelinho aqui. Então como é que é essa história? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história, né? Então tá bom, tenta criar um modelo disso, né? Tá? Então dá um pause aqui no vídeo, tá bom? Voltou? Então vamos lá, né? Se você fez assim, João, olha, isso é o que o pessoal mais faz aqui, né? Bota: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, né? Raimundo que amava Maria, que amava Joaquim, que amava, né? E assim, totalmente errado, tá, gente? Relação causal não é um fluxograma, não é isto leva a isto, né? O que você faz? Como é que você analisaria se fosse uma relação causal? Você fala: se aumenta o número de Joões que amavam, o que acontece com o número de Teresas que amavam, né? Ou então alguns alunos eles colocam só assim, coloca a variável João, Teresa, Raimundo e a setinha. Se você colocar assim e botar um sinal, falar assim: se aumenta o número de Joões, o que acontece com o número de Teresas? Aumenta ou diminui? Tá? Então relação causal não é um fluxograma em bolinha, tá bom? Eu já vi algum aluno meu falando isso: professor, na sua disciplina eu aprendi a fazer bolinhas, né, fluxogramas em bolinha. Não é fluxograma em bolinha, tá? Então aqui não tem relação causal nenhuma aqui, né? Então nesse texto aqui do Carlos Drummond de Andrade não tem relação causal nenhuma, ele está contando uma sequência de eventos, tá? E as pessoas tendem a linkar a sequência de eventos e falar que aquilo é uma relação causal. Não, isso está errado, tá bom? É também um erro muito comum aqui que os alunos cometem quando estão criando modelo, tá? Um terceiro erro aqui é o seguinte: a pessoa fala: eu vou analisar aqui a cumilança, né, com as gordurinhas localizadas. Ele escreve aqui assim: aumenta a cumilança, aumenta as gordurinhas localizadas, né? O que está errado nessa história, né? Assim, o sinal mais já mostra isso, né, que se aumenta A, aumenta B. Você não pode colocar o verbo, né? E por que colocar o verbo aqui está errado, né? Porque é o seguinte, porque a relação causal funciona nos dois sentidos, de acréscimo ou de decréscimo, né? Então, imagina o decréscimo, você vai botar um texto assim: diminui o aumento da cumilança panagorélica, né? Fica totalmente sem sentido. Então, por isso que tem que suprimir aqui os verbos, tá bom? Senão fica assim um pleonasmo, tá? Tá bom? Lembra pleonasmo? Subir para cima, almirante da marinha, essas coisas, né? Enfim.
né? Então a forma correta seria essa aqui, né? Cumilança pantagruélica, uma variável, outra variável aqui é gordurinhas localizadas, né? Então se aumenta a cumilança pantagruélica, aumenta as gordurinhas localizadas. E essa forma aqui está totalmente errada, tá bom? Bom, o quarto erro aqui também. A ordem dos tratores altera o viaduto. Como assim, né? Essa brincadeira que eu estou falando. O que altera o viaduto, né? Se você estiver analisando a relação causal entre fome e cumilança, então, por exemplo, aumenta a fome aqui, aumenta a cumilança, né? Eu estou analisando aqui no sentido de fome para cumilança. Como é que eu sei isso? Que é esse sentido? Pela ponta da seta, né? Pelo sentido da seta, tá bom? Então, olha, se aumenta a fome, aumenta a cumilança. Aí, agora por outro lado, né? Se eu aumentar a cumilança aqui, se eu for nesse sentido aqui, ele vai reduzir a fome, não é isso? Não é por isso que a gente come, né? Para reduzir a fome, né? Então, uma hora fome e uma hora cumilança, a gente tem uma relação, quando eu estou indo de A para B, é uma relação causal positiva. Quando eu estou indo de B para A, a relação causal é negativa. É sempre assim? Não. Depende, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que prestar atenção aqui no sentido da tua análise, não é tanto faz não, tá? Então, assim, né, se vai de A para B pode ser positivo, de B para A pode ser negativo, ou vice-versa, né? Tá bom? Então essa ordem aqui dos tratores aqui altera o viaduto, presta atenção nisso aí, né? A ordem que você analisa, né? E o outro aspecto aqui bastante interessante é que às vezes as pessoas são tentadas a criar uma relação causal quando essa relação causal não existe. Às vezes, assim, por ignorância mesmo, né? Às vezes, de uma forma não intencional, você acaba achando, né, uma relação causal quando ela não existe aqui. Então isso é muito comum quando no processo de modelagem os alunos estão modelando tal, falam, aumenta B, diminui C, aí inventa uma relação causal entre C e A para fechar o ciclo, né? Não inventa, se não fecha, não fecha, tá bom? Tem esse livro aqui que é muito interessante, que chama Freakonomics, né? O lado oculto e inesperado de tudo que nos afeta, né? E o autor aqui, Steven Levitz, né? E o Dubner, né? Eles colocam até na capa, assim, eu achei muito interessante esse desenho, né? Essa montagem aqui, que aparece uma maçã, você corta a maçã, dentro da maçã aqui está saindo que é um gomo de laranja, né? O lado oculto e inesperado, né? Então ele conta várias histórias, assim, e uma que me chamou bastante atenção foi essa história da lei de tolerância zero em Nova York, né? Eu acho que o prefeito de Nova York era o Rodolfo Giuliani, né? Então ele fez uma lei ali que era o seguinte, né? A polícia ali, né, caía assim, muito em cima assim, de qualquer delito, né? Então qualquer delito que era cometido, pumba, né? Tá lá no Código Penal, isso aqui é uma punição X, vai lá e aplica na hora, né? Porque eles achavam o seguinte, que aumentando as punições aqui para todo e qualquer delito, ia diminuir a criminalidade. Ou seja, se eu punir o delito pequeno quanto o delito grande, né, assim as pessoas vão falar, opa, peraí, lei existe, é para ser cumprida, não vou burlar a lei, né? Então era essa a ideia, né? E foi interessante que, assim, a criminalidade nos anos 90, quando o Rodolfo Giuliani estava lá, de fato caiu em Nova York, né? Então, né, foi até interessante nessa época, todo mundo fala, puxa, isso aqui realmente o cara botou o ovo em pé, isso aqui funciona, né? Teve gente indo lá para cursar ali com a polícia de Nova York, para ver quais eram os métodos, coisa e tal, né? Bom, mas aí o que acontece? Os autores do livro falaram, vem cá, mas caiu também em todos os outros estados americanos, independente de ter tolerância zero ou não. Então eles foram pegar os dados, né, dos outros estados, falaram, mas caiu nos outros estados também? O que é isso? Né? Qual a explicação? Né? Eles ficaram com medo do que acontece em Nova York, né? Então eles falaram, bom, provavelmente aqui os autores do livro questionaram essa relação causal aqui, eles botaram uma interrogação nessa relação causal aqui, será que isso existe mesmo, né? Então eles foram ver se tinha alguma outra coisa que ocorreu nos Estados Unidos que poderia ter levado à queda da criminalidade. E aí é interessante, né, que eles verificaram o seguinte, né? Eles falaram, olha, em 1973 aqui foi legalizado o aborto lá nos Estados Unidos, né? E em 1973 foi legalizado e foi estendido a todo o país, né? Então no primeiro ano depois disso 750 mil mulheres abortaram, né? Então em 1980 esse número aqui já aumentou para 1.600.000, né? Bom, aí eles foram mais ainda em cima dos números e falaram, mas quem é esse pessoal que aborta, né? Falaram, olha, a maioria dos abortos é realizado por mulheres de menos de 20 anos, pobres e solteiras, né?
Bom, eles foram além. Eles viram que tinha um estudo que demonstrava que uma criança oriunda dessa situação, ou seja, né, filho de uma família que, né, de uma mãe solteira, né, pai solteiro pobre, né, teria 50% mais propência para viver na pobreza e 60% de probabilidade de ser criada uma pessoa só, né? Então aí você vê o seguinte, que essa combinação aqui de infância pobre, mas lá de uma mãe ou pai solteiro aqui, aumentava a probabilidade da criança aqui, da pessoa, e acabar entrando no mundo do crime, né? Porque assim, ela tinha uma infância muito pobre, né? Não tinha assim nenhuma assistência, coisa e tal, e acabava pegando esse caminho aqui dos crimes, né? Então, o que o autor falou é o seguinte, olha, a relação causal que ele falou que é bastante diferente daquela que é apresentada ali, né, pelo Rodolfo Giuliani, né? Fala o seguinte, olha, se está aumentando aqui o número de abortos aqui, né, está reduzindo o número de crianças numa situação de risco. Consequentemente, a criminalidade aqui vai reduzir. Né? Ou seja, você deixou de ter toda uma geração de possíveis pessoas que estariam envolvidas ali no crime. Né? Então, moral da história, né, gente? O que eu quis mostrar aqui, né, nessa videoaula, né? Que assim, são uns 5 errinhos mais comuns. O primeiro erro, assim, olha, né, você tem uma relação causal entre duas variáveis, quando a primeira variável sofre um decréscimo, a segunda variável sofre também um decréscimo, aí as pessoas vêm aqui e tacam o sinal menos aqui, tá errado. É uma relação causal positiva, são variações no mesmo sentido. Outro erro aqui, as pessoas virem uma relação causal aqui como se fosse um fluxograma, uma sequência de coisas, né? Acontece A, depois acontece B, depois acontece C, não é um fluxograma redondo, um ciclo não é um fluxograma redondo, né? Tá bom? Então não é isso. Você tem duas variáveis, se você coloca uma seta e um sinal mais em cima, mostrando que é uma relação causal, você vai analisar pelos acréscimos ou decréscimos, né? A terceira coisa é evitar colocar aumenta a variável A, diminui a variável B. Não coloque o verbo, só coloque o nome das variáveis, né? Por quê? Porque funciona nos dois sentidos, né? Podem ser ambas aumentando, ambas diminuindo, né? Então uma aumentando, outra diminuindo, ou uma diminuindo, outra aumentando. Então por isso que você não deve usar o verbo. Outra coisa que a ordem das variáveis aqui vai alterar ali pode vir a alterar. Se você está analisando de A para B, pode ser que a análise de A para B seja uma relação causal positiva e B para A seja uma relação causal negativa, né? E terceiro e último ponto aqui, olha, não inventa relação causal quando não existe, né? Então presta atenção, né? Às vezes a gente cai mesmo, né? Assim, a gente acha que tem uma relação causal, mas às vezes não é, né? Então você tem que ter atenção quanto a isso, tá bom? Então eu espero que vocês tenham tido atenção aqui desses pontos aqui principais onde as pessoas costumam errar na hora de criar os modelinhos, tá bom? Mas a gente vai fazer bastante exercício com isso e com isso, quanto mais exercício a gente faz aqui, menor a probabilidade de vocês cometerem esses erros, tá bom? Isso aí, pessoal, um grande abraço.